Paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar nesse momento o Evangelho de João, capítulo 11. Prepare seu papel, prepare sua caneta, façam as suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção e, como de costume, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Amém? Evangelho de João, capítulo 11, conhecidíssima passagem. Vou usar minha versão King James, irmãos. Vídeo passado eu usei uma versão da Bíblia do Expositor, mas dessa eu vou usar King James. Diz assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Nesses primeiros 3 versículos, irmãos, a gente já tira uma lição, faz uma consideração muito importante. Independente de nós servirmos a Cristo ou não, de termos um relacionamento com o Senhor Jesus ou não, as circunstâncias ruins elas virão sobre as nossas vidas. Se você bem lembrar, a parábola da rocha e da areia, lá de Mateus 7, ela vai expor isso claramente a todos nós. E aqui não foi diferente. Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro, muito embora fosse amigo do Senhor Jesus, ele estava enfermo. Verso 4. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, muito embora não estejamos isento das dificuldades, das circunstâncias ruins, tudo aquilo que nós passamos existe uma finalidade. E com Lázaro não foi diferente. Ele estava enfermo e Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, o Senhor está falando que o dia mau, que a circunstância ruim que provavelmente estamos vivendo, ela não terá um fim trágico, ela não terá um fim catastrófico. Não, vai ser para que a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida. Amém? Diz um amém aí. Amém. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Olha aqui, irmãos.
Esse Tomé é o mesmo que não creu na ressurreição. Mas, irmãos, nós costumamos enfatizar apenas aquilo que é ruim. Eu gosto muito de uma frase, irmãos, que o Senhor me deu. Uma frase que o Espírito Santo me deu é essa, que a bondade, ela tem prazo de validade, mas a maldade não tem. E nós, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Nós costumamos enfatizar aquilo que há de ruim, aquilo que há comportamentos ruins, atitudes ruins, mas aquilo que é bom passa despercebido. Aquilo que é bom, a gente não dá aplauso, mas aquilo que é ruim, a gente enfatiza. E isso, não se engane, e isso vem da cultura que nós vivemos. Você pode observar jornal, rede social, tudo que nutre os veículos de informação são coisas ruins. E nós, irmãos, infelizmente, somos contaminados com isso. Mas não pode ser assim, irmãos. Não pode ser dessa forma. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Ou seja, não podemos abraçar essa cultura de dar aplauso ao que é ruim, de enfatizar o que é ruim, o que é bom. E o que as pessoas fizeram de bom para ti? Quer dizer que isso não merece a tua gratidão? Isso não merece com que você muitas vezes perdoe aquilo que é ruim e abrace aquilo que é bom naquela pessoa? Não, não merece. Muitas vezes, irmãos, nós agimos assim até com Deus. Passamos anos, Deus nos abençoando, Deus nos dando livramento a cada dia, acordando e tendo saúde, tendo o que comer, Deus providenciando os recursos, trabalho, salário, e nós não temos gratidão a isso. Nós preferimos enfatizar aquilo que a gente não tem. Ai, mas eu tenho uma moto, mas eu queria ter um carro. Ah, eu tenho esse carro, mas agora eu quero ter uma caminhonete. Eu tenho uma casa, mas eu preciso melhorar a minha casa. Quer dizer, nunca tá bom. Nunca tá bom. Irmão, repreende isso da sua vida. Repreende, sabe, essa ingratidão. Tira essa mentalidade de ingratidão. Porque se você é ingrato, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um sinal muito forte que a tua alma não está em paz. E se a sua alma não está em paz, significa que a presença de Deus já te abandonou faz tempo. Faz tempo. Tá? Faz tempo. Preste bem atenção. Existe uma diferença entre você viver em paz, que é independente das circunstâncias, e você viver acomodado, certo? Nós, irmãos, sempre buscamos melhorar a nossa vida a cada dia, ok? Gratidão. Gratos a Deus. Por quê? Porque nós vivemos em paz. Agora tem pessoa que vive acomodada. É acomodado. Não busca melhoria, não busca progredir, não procura progredir espiritualmente, emocionalmente, não procura progredir na sua saúde, certo? Mas tem outras pessoas que procuram progredir em tudo, irmãos. E não quer dizer que essa pessoa não seja grata, ok? Mas deixa eu te falar uma coisa. No meio disso tudo, entre progredir e não progredir, existe a questão da gratidão ou da murmuração. Mas que você não seja assim, irmão. Seja grato ao Senhor Jesus. Grato não apenas de palavras, mas de atitudes. Amém? Estendi um pouquinho aqui, mas foi necessário. Vamos lá, vamos correr. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. 15 estádios, irmãos,
Só para a gente entender. 15 estádios vai dar em média aí em torno de 2,8 km, 3 km no máximo, tá? Entre Jerusalém e Betânia. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Preste bem atenção, irmãos, aqui você vê a fé de Marta, uma fé que ficou, uma fé futurística. Tem pessoas que elas vivem presas ao passado. Marta, nessa passagem, você vê que a fé dela é uma fé de uma ressurreição futura. Ela não creu que Jesus, naquele momento, ele faria Lázaro voltar à vida. Mas a nossa fé, irmãos, ela precisa ser uma fé presente, uma fé inteligente, ok? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Olha que interessante, irmãos. Mesmo sabendo que Lázaro havia de ressuscitar, Jesus ainda chorou, porque ele havia se compadecido da dor que Maria estava naquele momento. Irmãos, você vê um Deus que ele não despreza as nossas dores. Por mais infantis que sejam as nossas dores, por mais imatura que sejam as nossas dores. E quando eu digo imatura ou infantil, é na percepção dos outros. Porque tem coisas, irmãos, que a gente carrega na alma, que na percepção das outras pessoas é o quê? É besteira, é infantilidade, é vitimização. E por isso, e por esse motivo, você vê que tem muitas pessoas que ela morrem, mas ela não compartilha sua dor com ninguém. Ela fica ansiosa, fica depressiva, mas ela não compartilha com ninguém. Por quê? Pelo julgamento dos outros. Mas Deus não. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei qual é a dor, qual é o trauma, qual é a ferida que você carrega na sua alma. Mas eu quero te falar algo muito importante. Deus, ele se importa com isso. Deus, ele se importa com isso. E tanto se importa que ele pode enviar alguém. No momento que você clamar a ele, ele pode enviar alguém para ir ao teu socorro. Amém?
Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encontrou-se a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas diz isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creias que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se os deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Nesse momento aqui, irmãos, você vê o Sinédrio se reunindo por causa que Jesus havia ressuscitado Lázaro. O que é o Sinédrio? Sinédrio é o tribunal dos judeus. É um tribunal aberto, onde eles se reuniam para tomarem decisões. E aqui você vê o próprio Deus falando através de Caifás. Ele diz: é necessário que um homem morra para que a nação não pereça. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus, que andam espalhados pelo mundo. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participarem das cerimônias e da purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais? Virá ele à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse a fim de poderem prendê-lo. Então nós vemos aqui que o que culminou na morte de Jesus, a gota d'água para eles decidirem matar Jesus, foi a ressurreição de Lázaro, irmãos. Amém? Que nós terminamos o capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar, Senhor, cada vida, Senhor, cada inscrito, cada pessoa que tem visualizado. Que o teu Espírito Santo, Senhor, através da tua palavra, Senhor, possa despertar o teu povo a te amar, Senhor, a te servir cada vez mais, a ser fiel a ti, Senhor. Meu Deus, é no nome de Jesus que o Senhor venha fortalecer e edificar a fé de cada um, Senhor, que vai visualizar esse vídeo. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Querendo Deus, estaremos logo, logo postando capítulo 12 do Evangelho de João. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Deixe sua curtida, se inscreva. Amém. Deus abençoe a todos.